Então na terça-feira, 1º de abril, começou a fase de grupos da Libertadores com a partida entre Atlético Bucaramanga da Colômbia e Colo-Colo do Chile. O jogo terminou empatado em 3-3. O time da casa saiu na frente, abrindo 2-0. Colo-Colo foi buscar diminuir o placar no primeiro tempo de pênalti. No segundo tempo, o Bucaramanga faz mais um no começo, mas o Colo-Colo busca o empate. Maurício Isla, ex-jogador do Flamengo, marca o segundo gol do Colo-Colo e o Correa faz o gol de empate, evitando a derrota da equipe chilena, que além do Isla também conta com o Arturo Vidal, também jogou no Flamengo, jogou em grandes times da Europa como Barcelona, Bayern de Munique, Inter de Milão, Juventus, uma carreira gigante aí do Arturo Vidal, hoje jogando no seu país, um time de coração. O Colo-Colo começa tropeçando, apesar do Bucaramanga não participar da Libertadores há muito tempo, estava jogando na casa deles e buscaram o empate, estavam perdendo por 3-1, foram lá e buscaram o empate. O resultado não é tão ruim para o Colo-Colo, é mais decepcionante para o Bucaramanga. Fortaleza, a estreia do Fortaleza foi a pior estreia dos brasileiros nessa Libertadores. Infelizmente, jogando em casa, Fortaleza que está no grupo que tem aí, além do Racing, o campeão da Sul-Americana, um dos favoritos à conquista da Libertadores, tem também ali o Bucaramanga e o Colo-Colo, tá? É o grupo E da Libertadores. O jogo foi 3-0 pro Racing dentro do Castelão, então é um resultado assim triste para a torcida do Fortaleza, que viu a equipe fazer o início de ano bem frustrante. Não foi um bom início de ano no campeonato cearense, chegaram até a final, isso era muito esperado já. Eles esperavam serem campeões, acabaram perdendo para o maior rival Ceará, que hoje inclusive é o maior campeão da história do estadual. Na Copa do Nordeste ainda vai ter a fase mata-mata, o Fortaleza está vivo por lá, mas foi uma primeira fase, um início de ano com muitas derrotas e o torcedor não esperava tanto por isso, né? O Fortaleza que buscou alguns reforços para jogar Libertadores, trouxe agora o Davidson, jogador que conhece bem a competição, já fez gol de título, foi fundamental na campanha de vice-campeão do Atlético Mineiro ano passado. Ele não foi titular na partida, ainda o Luthiero sendo titular, marcou gol, inclusive no final de semana contra o Fluminense. Parecia que o Fortaleza tinha virado a chave na hora que começaram as grandes competições. E acho que virou, mas o time do Racing é muito qualificado. Mais o 3-0 assim machuca o torcedor dentro de casa, né? Mas como eu disse, o time do Racing é muito qualificado e eu enxergo como um dos favoritos ao título da Libertadores. Dos não brasileiros é o que mais vai incomodar. Lembrando que o Boca Juniors não tá, e se tivesse também não era o favorito, chegou naquela final de 2023 só passando nos pênaltis. Tem o River Plate também com um ótimo time, mas hoje eu vejo o Racing à frente do River Plate. E tem o Estudiantes também, são os argentinos mais fortes. Ainda na terça-feira, 1º de abril, o Barcelona de Guayaquil venceu por 1-0 o clássico equatoriano contra o Independiente Del Valle. Esse grupo que poderia ter o Corinthians. O Corinthians foi eliminado pelo pelo Barcelona na pré-Libertadores. Esse é o grupo, não é o grupo E, é o grupo B. O grupo E é o do Fortaleza, né? Pois então, 1-0 Barcelona de Guayaquil. Gol marcado logo no comecinho do jogo pelo Carbali. Com 5 minutos ele fez o gol da vitória do Barcelona. Ainda na terça-feira, 1º de abril, o Libertad foi visitar o Alianza Lima no Peru, válido pelo grupo D, grupo do São Paulo. São Paulo foi jogar na quarta. E o Libertad venceu por 1-0 fora de casa o Alianza Lima. Alianza Lima que eliminou o Boca Juniors na pré-Libertadores. O Alianza que conta ali com ataque com o Hernan Barcos e Paulo Guerreiro, os coroas aí. O Libertad venceu então por 1-0, gol do Aguilar, marcado no começo do segundo tempo. Agora na quarta-feira, dia 2 de abril, a equipe do San Antonio Bulo Bulo, da Bolívia, venceu por 3-2 o Olímpia. O San Antonio está estreando na Libertadores, eles que têm aí o escudo muito parecido com a logo da CBF. E eles venceram por 3-2 o Olímpia, que é uma equipe tradicional do Paraguai. Então ótima estreia para o Bulo Bulo, mas jogando em casa, tem um fator altitude que obviamente beneficiou a equipe boliviana.
O Vélez Sarsfield venceu por 2-1 o Peñarol. E olha que o Peñarol abriu o placar com o gol do Leonardo Fernandes, que foi um golaço. Eu acho que foi o gol mais bonito dessa primeira rodada da Libertadores, mas não foi o suficiente para vencer a partida no segundo tempo. Já na reta final, o Carrizo e o Álvaro Monteiro fizeram os gols da vitória da equipe argentina do Vélez Sarsfield. O jogo do Vélez com o Peñarol, válido pelo grupo H, grupo que não tem brasileiro, o mesmo grupo do Olímpia e do Bulu Bulu. Não vou chamar mais de San Antônio, é Bulu Bulu. O estreante. O atual campeão, Botafogo, estreou com derrota no Chile, 1-0, com gol marcado por Diori, jogador que teve passagem aqui no futebol brasileiro recente, né? Ele faz o gol da vitória da Universidade do Chile Perdão. Vou começar aqui porque o corte vai ficar ruim. Tem que ajeitar essa cadeira. Porra. O atual campeão Botafogo estreou com derrota no Chile, perdeu para a Universidade de Chile por 1-0, gol marcado por Diório. O Botafogo controlou o primeiro tempo. A estreia do técnico Arthur Jorge foi o campeão no ano passado. A estreia do técnico Renato Paiva foi no domingo contra o Palmeiras. O Botafogo mostrou outra cara do que vinha apresentando até então no Campeonato Carioca. Foi muito ruim, mais uma vez não passou por um mata-mata. Dessa vez nem a Taça Rio eles conseguiram alcançar. E aquela partida horrível na Supercopa do Brasil e também na Recopa Sul-Americana. O Botafogo foi nulo nos primeiros meses do ano. A temporada agora começou, tem um treinador, mostra um futebol assim mais apresentável, mas ainda não veio vitória, ainda não marcou gol. Não marcou contra o Palmeiras, pararam no Everton. Nesse jogo estavam controlando o primeiro tempo, mas não foi uma grande atuação também, dizer que o Botafogo teve muita chance clara e desperdiçada. E quando a Universidade do Chile conseguiu acelerar uma jogada lá, eles fizeram o gol e venceram por 1-0. É um grupo um pouco complicado. Tem a Universidade do Chile, tem o Estudiantes, que são equipes assim cascudas na Libertadores, equipes grandes do futebol sul-americano, e tem um saco de pancadas que vai ser o Carabobo, o próximo adversário do Botafogo. O Botafogo tem que ganhar de qualquer maneira do Carabobo e tem que fazer saldo. Vai jogar em casa, no Newton Santos, tem que aproveitar o tapetinho e fazer o máximo de gols possível, porque o Carabobo vai tomar surra de todo mundo, como levou para os Estudiantes nessa primeira rodada. Eles jogaram na terça-feira, 1º de abril. Eu pulei o jogo aqui, me perdoe, tá? Venceram por 2-0 com gols de Nunes e gol do Ascribar. Não foi uma goleada, né? Mas estavam jogando em casa, time do Carabobo da Venezuela. Mas, como é de esperar, perderam, e a tendência é que eles percam todos os jogos dessa fase de grupos. Então, é isso, cara. E é ruim pro Botafogo, talvez o empate. Assim, nessa rodada, se o Botafogo não vencer, vai complicar muito a situação dele. Ele tem que vencer, acredito que vai vencer, mas o empate entre Estudiantes e Universidade do Chile seria horrível. Ele tem que torcer para um dos dois para desgarrar. É melhor do que embolar o grupo agora, eu acho. Entendeu? Ficar com 3 times vivos até a última rodada é complicado. É melhor matar alguém. Vai embolar um pouco, né? Ele vai ficar empatado se ele vencer, né? Vai ficar empatado ou com o Universidade do Chile ou com o Estudiantes. Se eles empatarem lá, o Botafogo fica com 3 e os dois ficam com 4. Aí é ruim, né? Eu acho melhor alguém ficar com 6. Outro jogo que teve ali na terça-feira que eu não falei antes foi o do Cerro Porteño contra a equipe do Bolívar. 4-2 com hat-trick do Torres. Marcou 3 gols na partida contra o Bolívar. 4-2 para o Cerro Porteño. Esse jogo foi válido pelo grupo G, grupo do Palmeiras, que estreou só na quinta-feira. Ainda na quarta-feira, 2 de abril, o Universitário do Peru recebeu o River Plate, perderam por 1-0 o gol do Dias. O São Paulo foi até a Argentina enfrentar o Tajeres e venceu por 1-0 o gol do Alisson. Esse gol que dá um alívio para o Zubeldia, que poderia ter sido demitido ali depois do Campeonato Paulista. Eu acho que seria o ideal se o São Paulo fosse demiti-lo. Estrearam mal no Campeonato Brasileiro com alguns desfalques. O Lucas ainda está fora, o Oscar jogou essa partida, e o Alisson foi quem decidiu. Ele que ficou fora um tempão ano passado, depois de ter sido decisivo em 2023
na campanha do título da Copa do Brasil. Chegou até a ser sondado nessa última convocação, porque o Dorival gosta muito dele, mas o Dorival já está fora da seleção. No São Paulo, onde o Dorival inclusive chega a ser um nome ventilado, né, caso o Zubeldia caia, o Alisson faz o gol da vitória, dá um respiro para o Zubeldia, e é uma vitória importante. O São Paulo não jogou bem, mas venceu, e tem gente com aquele discurso, na Libertadores não se joga, se ganha, jogo fora de casa na Libertadores é assim mesmo, mas o São Paulo não tem jogado bem em lugar nenhum, né? Tem que jogar bem em casa também, e contra times mais fracos, como era esperado contra o Sport, e no próprio Campeonato Paulista, São Paulo não fez nenhum grande jogo. O Atlético Nacional da Colômbia venceu por 3-0 o Nacional do Uruguai. No final teve uma confusão ali entre os jogadores, mas nada demais, né? Que a gente não tem acostumado a ver na Libertadores. Quinta-feira, 3 de abril, o Central Córdoba recebeu a LDU e os dois empataram em 0-0 lá na Colômbia. Confronto brasileiro dessa primeira fase, Bahia e Internacional, jogo muito pegado, jogo disputado, bem jogado. E empatou. Uma coisa aí que... o Bahia sai na frente jogando em casa. Gol do Jean Lucas, bela jogada construída pelo time do Rogério Ceni. E o Inter consegue um empate com o Ener Valencia. Começou o jogo no banco de reservas. Ele aproveita ali um rebote do goleiro Ronaldo do Bahia, que tinha dado uns moles no primeiro tempo, entregou a bola no pé do jogador do Inter. Depois ele faz uma defesa fantástica para evitar o gol. Mas aí ele defende o primeiro chute nesse segundo tempo e acaba... Era uma bola assim que ele poderia ter segurado. Ele solta no pé. Eles palmam no pé do Ener Valencia, que não deu mole e mandou pra dentro. 1-1. Resultado que, para o grupo, pra mim o grupo mais difícil que você tem, além do Bahia e do Inter, tem o Atlético Nacional. Começou muito bem, ganhando de 3-0, vai liderando. 3 pontos pro Atlético Nacional, 1 pro Inter, 1 pro Bahia e 1 pro Nacional. E 0 pro Nacional, né, que também é uma equipe tradicional. Apesar de ter começado perdendo por 3-0, é uma equipe complicada de se enfrentar, principalmente lá no Uruguai. O Palmeiras venceu por 3-2 a equipe do Sporting Cristal. Estevão abriu o placar logo aos 38 minutos. E acho que o Estevão se tornou o jogador mais jovem a marcar gol na Libertadores. Esse feito já foi do Hendrick, já foi do Paulinho, que hoje está no Palmeiras também. Eu não sei se Estevão, porque ele já vai fazer 18 agora no meio do ano, né? Então eu não sei se nos meses ele é o mais novo. Mas de qualquer maneira ele marca aí o seu gol abrindo o placar contra o Sport Cristal. Eu acho que ele já tinha marcado ano passado também, né? Então não é novidade para ele fazer gol no Libertadores. Ele abre o placar, o Sport Cristal busca o empate. O Palmeiras vai lá, volta à frente com o gol do Piquerez de pênalti. O Rafael Veiga não foi titular. O Felipe Anderson jogou nessa posição e jogou melhor. Diria que foi a melhor partida do Felipe Anderson pelo Palmeiras até agora. Até então ele não tinha jogado bem, né? A gente brincava que ele não tinha estreado ainda. Logo depois do gol do Piquerez, o Sport Cristal empata e o Richard Rios faz o gol da vitória nos acréscimos. Não foi um grande jogo do Palmeiras, apesar dos 3 gols marcados. O Sporting Cristal é uma equipe que está acostumada a jogar Libertadores, não é uma equipe boba, né? Mesma coisa do Deportivo Táchira, que enfrentou o Flamengo na Venezuela. E o Flamengo venceu por 1-0, gol marcado pelo Juninho. Começou o jogo como reserva, mas ele entra e faz o gol de peito no segundo tempo. O Flamengo também não fez uma grande partida, mas o fator importante é a vitória e volta a vencer fora de casa na Libertadores desde 2022. O Flamengo não vencia fora de casa na Libertadores. A última vitória havia sido na semifinal daquela Libertadores que o Flamengo foi campeão. Semifinal contra o Vélez Sarsfield na Argentina. Vamos lá, a classificação aqui pelo Google então. Embora quem venceu tem 3 pontos, quem perdeu tem 0, quem empatou tem 1. É a primeira rodada, mas nos grupos isso faz mais diferença do que numa classificação de 20 times, né? Olha lá, no grupo A então, 3 pontos para Estudiantes e Universidade de Chile, Botafogo e Carabobo com 0. No grupo B, 3 pontos para o River Plate, 3 também para o Barcelona, 0 para Del Valle e Universitário. No grupo C, o Flamengo tem 3 pontos, Central Córdoba e LDU 1 e o Táchira tem 0. No grupo D, Libertad e São Paulo tem 3, Alianza Lima e Tajeres 0. No grupo E, Racing tem 3, Colo-Colo e Bucaramanga 1, Fortaleza 0. No grupo F, o Atlético Nacional tem 3, Inter e Bahia 1, Nacional 0. No grupo G, Cerro Porteño e Palmeiras tem 3 pontos, Sporting Cristal e Bolívar 0. E no grupo H, 3 pontos para o Deportivo Bulo-Bulo e para o Vélez Sarsfield, 0 para Olímpia e Peñarol.
Até o momento, o artilheiro da Libertadores é o Hernan Barcos. Aos 41 anos de idade, jogando pelo Alianza Lima, 4 gols marcados na pré-Libertadores. Não marcou ainda na fase de grupos. O Jonathan Torres, do Cerro Porteño, é o artilheiro. Até então, na fase de grupos, ele marcou os 3 gols na primeira partida da fase de grupos. Fez um hat-trick e é o artilheiro. Se você quiser desconsiderar os gols do Barcos na pré-Libertadores, eu acho que vale. Pra mim vale sim, a pré-Libertadores faz parte da Libertadores. É um playoff, faz parte da competição, então o Barcos é o artilheiro sim.